Fala, família Megamente Vascaína. Esse vídeo de agora é um vídeo muito tenso. Fique comigo, porque eu quero saber a sua opinião sobre Pedrinho e Renato Gaúcho. Falta postura para Pedrinho e Renato Gaúcho, né? Com relação a reforços, com relação à escalação, com relação à postura do time e com relação também a logo um término dessa venda da SAF, que é muito importante para o Vasco, que vai fazer com que o Vasco decole em termos de postura do time, qualidade do time e disputa de título desse time que não tem condições de disputar título nenhum, que vai ficar brigando somente para não cair e continuar existindo no futebol. Lembrando que nesta quinta-feira, dia 30 daqui de abril, teremos um jogo importantíssimo em São Januário entre Olímpia e Vasco da Gama, jogo que pode decidir a permanência ou a eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana. Chegou a hora de ter postura, chegou a hora de ter decisão nas atitudes que vão ser tomadas para a melhora do clube. Por isso eu peço a você que fique até o final do vídeo, que vai ser muito importante para o futuro do Vasco e nós vamos discutir muito sobre isso. Primeiramente, sobre postura tanto de Renato Gaúcho quanto a de presidente Pedrinho, porque fazem o que fazem com o Vasco e parece que o presidente não se pronuncia, né? Acontecimentos, citando acontecimentos como do jogo do Corinthians, como esse lance de arbitragem, como essas punições que o STJD tem impondo ao Vasco e o presidente Pedrinho não parece se importar, né, com isso. O presidente Pedrinho tem que se posturar sobre esses assuntos. Não adianta ficar fugindo do assunto, tem que botar cara. Eu não quero falar nada, não quero citar nomes, mas na época do nosso saudoso Eurico Miranda, que foi o bem e o mal pro Vasco, isso com certeza não aconteceria. Renato Gaúcho, cara, que parece que demora muito a fazer as mudanças necessárias no time, tem sido bastante teimoso, quanto o Diniz era teimoso na era Diniz, em escalações, até mesmo em substituições. Eu não entendo essa postura de não querer fazer substituições ainda no primeiro tempo, quando o time necessita de substituições. Não entendi até agora por que insistir com Brenner, David e Tietê. Agora, uma vez que vamos jogar esse jogo da Sul-Americana nessa quinta-feira, dia 30, e não sabe se Renato Gaúcho vai vir com um time reserva, com um time alternativo, ou vai vir com o que diz-se de passagem o Vasco tem de melhor, porque não é o ideal, mas infelizmente é o que tem de melhor. Aí eu quero sua opinião. Será que o Renato Gaúcho, nesse jogo de quinta-feira contra o Olímpica, dentro de São Januário, às 7 horas, vai vir com força máxima, que o que ele tem de melhor no elenco? Vai jogar com um time totalmente mesclado ou reserva total, não dando importância para essa competição, né? Pedrinho também que tem que ter postura em contratações. Eu sei que a situação financeira do Vasco não é fácil, a situação financeira do Vasco não é boa, mas infelizmente Pedrinho tem que se posturar, tem que posicionar e trazer, né, reforço para o Vasco. Eu sei que o nome de Hulk e o nome também de Cebolinha no Vasco é nomes ótimos para o Vasco. Sei também que isso poderia comprometer basicamente todo o orçamento do Vasco, mas olha só, depois que vir esse patrocínio, né, master aí para a camisa do Vasco, serão 140 milhões, então salário por 2 anos não faltaria para essas duas peças, porque eu não sei a quanto fica, né, em termos de contratação, né, de qual é o valor para se contratar esses dois jogadores, mas eu sei que em termos de salário daria muito bem para fazer isso aí. Outro assunto muito importante é o assunto sobre a SAF do Vasco, que anda muito bem encaminhado e até hoje eu não sei por que não fecha logo esse assunto, porque não resolve logo essa pendência. Isso já virou uma novela, isso já deixa qualquer vascaíno, porra, praticamente empolvoroso, cheio desse assunto. Toda vez que esse assunto surge, eu tenho certeza que vascaíno não curte, eu tenho certeza que vascaíno não quer ficar, né, falando sobre isso, porque já não acredita mais. Eu sou um desses vascaínos, então eu não sei que postura que o Vasco vai tomar com relação a isso. Não sei se vai continuar com isso, se não vai. Importante para o Vasco
é que o Vasco decida logo essa situação. Vem a janela de meio de ano aí, o Vasco tem que se posturar. Nomes que estão no Mercado Livre, o Vasco tem que ir atrás, nomes até mesmo que não estão. Cebolinha e Hulk são dois nomes ótimos que o Vasco poderia fechar. Eu tenho certeza que Edmar Lopes tem influência para concretizar logo essas contratações, no caso de possivelmente, e até agora não movimenta nada, não se fala em nada, só se fala que há necessidade de contratação, mas não expõe nomes, não fala sobre nomes e nada desse assunto. Então, eu quero tua opinião sincera, principalmente você que é vascaíno e que é novo aqui no canal. Quem seria ideal o Vasco contratar nesse momento? O Vasco que precisa de contratações, precisa de reforço. Se quiser não passar dificuldade até o final do ano, brigando para não cair, tem dois jogos dificílimos nessa semana que pode decidir, né, literalmente o destino do Vasco para o restante da temporada, que é no caso do Olímpia, quinta-feira, dia 30, e no caso do Flamengo, dia 3 no domingo, que pode ser que seja eliminado hoje, né, aqui no caso, quinta-feira pela Copa Sul-Americana, e que domingo, se perder, dependendo de outros resultados, passe até o final de semana na zona de rebaixamento. Eu tenho certeza que você que é vascaíno não quer isso, como eu também não quero, e eu tenho certeza que o Pedrinho não quer, mas só que o Pedrinho tem que se posicionar, o Pedrinho tem que vir a público falar, fazer igual o Eurico Miranda faz, porque se ele tá querendo não ser odiado igual o Eurico Miranda era, então ele tá errado, porque o Vasco já é odiado, já é pisoteado, já é massacrado, e não adianta, ele tem que brigar é pelo Vasco. E se não quiser brigar pelo Vasco, entrega essa cadeira e deixa quem quiser brigar no lugar dele. Eu tô criticando, admiro muito o trabalho que ele fez no Vasco. Ele tem feito um excelente trabalho no Vasco, não comprometendo as finanças do Vasco, tentando reestruturar o Vasco da melhor maneira possível, mas infelizmente a torcida não aguenta mais só isso. A torcida quer resultado, pelo menos postura que venha dele e do técnico Renato Gaúcho, coisa que nós não estamos vendo. Renato Gaúcho fez um ótimo trabalho, tirando o Vasco da zona do rebaixamento. Quando o Renato Gaúcho assumiu o Vasco era a lanterna do campeonato, mas não tem como continuar desse jeito. Renato Gaúcho tem errado, não adianta ficar poupando, não poupa. Se poupar agora, então faz um monte de ponto e depois poupa quem tiver que pontar, porque o Vasco precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Eu sou até favorável a abrir mão dessa Copa Sul-Americana, mas do Campeonato Brasileiro não temos como fugir. Então, se você é vascaíno, gosta de vídeos sobre o Vasco, chegou nesse canal aqui pela primeira vez, custa nada você deixar no seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das notícias que faz. Se você está gostando dessa forma diferente de dar informação e trazer notícias sobre o Vasco, eu fico agradecido e vou te agradecer mais uma vez, mas nós precisamos de reforços rapidamente, urgentemente. Então, já te peço like, se inscreva no canal, ative o sininho na notificação, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.